Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui mais uma semana, mais uma vez, estamos aqui. Vamos para a nossa aula semanal. Estamos nesse trimestre, como todos já sabem, falando sobre o corpo, a alma e o espírito, meus irmãos. E hoje nós estamos aqui na lição número 7 e nós estaremos falando sobre os pensamentos, a arena de debate na vida cristã. A arena de debate na vida cristã. Eu acredito, meus irmãos, que seja um dos assuntos mais importantes dessas nossas aulas. E nós vamos ter muito que aprender aqui. É bastante coisa a acrescentar naquele nosso entendimento sobre as coisas, sobre nós mesmos e sobre Deus, não é verdade? Mas vamos lá. Nesta nossa aula, meus amados, e nas duas aulas seguintes que nós vamos ter, o nosso foco estará nas faculdades da alma, que são os pensamentos, os sentimentos e as vontades, ok? Vão prestando bastante atenção nessas coisas. No final vai parecer complicado, mas não é, muito simples, né? Ou seja, nós estaremos focados em tudo que diz respeito à capacidade de pensar. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o quê? Sobre os pensamentos, como eu já falei para os irmãos. E nós veremos que os pensamentos, meus amados, eles estão diretamente relacionados com as nossas emoções e com os comportamentos de cada indivíduo. Okay? Não existe existem sim coisas conjuntas, mas eu estou falando da parte interna. Então, de acordo com o comportamento de cada indivíduo. E assim, uma pessoa que tem em si ali um comportamento, um pensamento, digamos, né, um pensamento disfuncional, esse indivíduo acaba ali, infelizmente, se tornando uma pessoa com certos transtornos psicológicos, inclusive. Mas quando este indivíduo ele aprende a avaliar o seu próprio pensamento de uma forma um tanto quanto mais realista ou um pouco mais adaptativa, vamos dizer assim, ele experimenta o que? Um decréscimo muito grande nas emoções negativas e nos comportamentos falhos. E é claro, meus irmãos, que nós estamos aqui falando de uma pessoa que tem a sua mente muito, como vou dizer para os irmãos, uma mente sem problema nenhum, uma pessoa sã mentalmente, nós falamos, né? Agora, vamos lá, certo meus irmãos, que a Escritura, até mesmo antes da psicologia, antes da filosofia, ela expõe, sabe, a relação dos pensamentos com outros fenômenos da vida humana. E com isso ela estimula o quê? Reflexões corretas, estimula reflexões verdadeiras, puras, sensatas, edificantes, inclusive, como diz a palavra de Deus. Portanto, o pensamento ele é um processo mental, ou seja, da nossa alma, que permite a elaboração de ideias. Espero que eu esteja sendo bem claro com os irmãos. E assim, isso tudo dá, meus irmãos, significado à realidade que vai influenciar todas as nossas ações e todas as nossas emoções. É dessa maneira que funciona. Estes pensamentos, meus irmãos, eles se formam através do que? Através de experiências, através de crenças, vem também através de emoções que podem ser tanto negativas quanto positivas. E até mesmo através de coisas neutras que não devem jamais ser confundidas com a nossa identidade principal. Ou seja, nem essas experiências, né, essas crenças e nem essas
essas emoções que nós temos, e essas coisas neutras que são apresentadas a nós não pode se transformar, meus irmãos, numa identidade principal, sabe? Porque nós podemos e nós devemos, sim, escolher entre estes, né? Escolher entre essas coisas positivas, negativas, neutras, né? E reagir a estas coisas, reagir, ver aquilo que nós queremos e não queremos para nós. Por quê? Porque são essas coisas que moldam o nosso ser e podem afetar a nossa vida totalmente, tanto na esfera física, quanto na esfera psicológica, quanto na esfera espiritual, meus amados. Os pensamentos, eles nos ajudam a processar e a interpretar, meus irmãos, as coisas, a interpretar tudo, meus amados. Todo esse mundo que está ao nosso redor. E com essa interpretação, acaba que nós atribuímos significados às coisas, sabe? Atribuímos significados às experiências e também aos acontecimentos que nós vivenciamos, né? E isso tudo a gente tem que analisar e tem que direcionar e tem que prestar muita atenção enquanto isto está influenciando no nosso comportamento, o quanto nós estamos permitindo que isto influencie em nosso comportamento. Por quê? Porque o que nós pensamos, meus irmãos, nós precisamos entender isso, tudo que nós pensamos tem um impacto muito grande e direto em cada ação que nós fazemos, em cada coisa que nós praticamos. Entenda que esta ação, ela sempre, meus amados, ela é percebida pelo nosso pensamento, que é o que nós estamos estudando hoje, seja ele negativo ou seja ele positivo, como nós já falamos aos irmãos. Agora, saiba que os pensamentos negativos, meus irmãos, eles podem gerar o quê? Sofrimento psicológico, podem gerar dúvidas espirituais, bem como também até sintomas físicos. Aquela tensão que você tem, muscular e tudo mais, aquela ansiedade que você tem, aquela depressão, sabe? Aquele ciúme que você sente, isso entre tantas outras coisas, né? E aqui nós precisamos reafirmar aos irmãos que os pensamentos negativos não são, sabe, na maioria das vezes, fatos. São coisas que nós trazemos para nós de uma maneira ilusória, sabe? Entendam que na maioria das vezes eles também estão ligados ao quê? Ao medo que nós temos, ao medo que nós sentimos, situações que nós não vivemos ainda. E eu acrescento aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a acrescentar aqui para os irmãos que o pensamento humano, ele tem como base principal o quê? 4 pontos. Ele tem como base principal a alegria, a angústia, a ira e o amor. Então, esses são os 4 pontos principais do nosso pensamento. E é claro, com todas as suas vertentes, não vou enumerar, são várias, né? Dá uma pensada aí, você vai ver que tem várias vertentes nesses 4 pontos que nós falamos para os irmãos. Agora, com essas informações que eu passei aos irmãos, eu posso passar para uma outra fase dessas informações, mas não ainda a aula propriamente dita. A aula vai ser muito interessante, né? O texto sugerido, entrando no texto que está sugerido a nós, mas eu vou fazer uma análise de toda essa perícope, né? Está lá em Filipenses 4, 8 e 9, e 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Então, esse é o texto que foi sugerido a cada um de nós. Vou até mostrar aqui para os irmãos. Se alguém não tiver a revista, já vai ter aqui os textos. Tá ok? Então, está aqui esses 2 textos aqui. Filipenses 4, 8 e 9 e 2 Coríntios 10, de 3 a 5.
Meus irmãos, a palavra mencionada em Filipenses 4:8, ou seja, a expressão usada é prospilis ou prosfilis, ou seja, é algo que é aceitável, é algo que é agradável. E esse termo, prosfilis, ele é usado apenas nesta carta de Paulo, tenham isso em mente. Ok? Nós temos também a palavra arete, que denota o quê? Denota uma conduta virtuosa de pensamento, uma conduta virtuosa de sentimento, de ação, é virtude, é bondade, é moral, ou seja, qualquer excelência moral particular, assim como as suas nuances, né? Modéstia, pureza, entre tantas outras. Vamos imaginando essas coisas aí. Poderia falar, mas ia ficar muito longa a aula. Mas vamos imaginando todas essas vertentes aí. Ou seja, estas palavras, elas nos levam, meus irmãos, a buscar a excelência do divino que existe no ser humano. Então, o contexto desse texto nos leva a isso, a buscar a excelência do divino que existe dentro de mim, que existe dentro de você. Ou seja, é a imago Dei que nós já temos falado, ou a imagem de Deus. Nós já falamos isso em outras aulas. E quando se pensa a respeito de algo, a consciência ela é acionada. Nós falamos na aula passada sobre a consciência. Vocês se lembram? Essa consciência ela é acionada para que se possa achar o equilíbrio na ação, naquilo que nós iremos fazer, segundo a palavra de Deus. A consciência é o que julga, está certo, está errado. Vocês devem se lembrar. Foi na aula passada que nós falamos sobre isso. Os cristãos, meus irmãos, resgatados por Cristo, que foram, cada um deles, assim como nós também, que aqui estamos, devem, e nós também devemos, proclamar estas virtudes que vêm através dos nossos pensamentos no nosso viver. Isso está em 1 Pedro 2,9. Então lá ensina isso, nós temos que viver de acordo com o que Cristo ensinou. Agora, quando nós falamos lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5, versículo de 3 a 5, isso, perfeito, de 3 a 5, meus amados, nós vemos que o seu contexto, né, ou seja, nós vemos ali que Paulo já havia solucionado muitos problemas ali na igreja de Corinto, mas ainda havia um remanescente ou remanescentes, né? Arrogantes, pessoas rebeldes, pessoas facciosas, que estavam ali perturbando a paz da igreja e caluniando o apóstolo Paulo. Mas Paulo ele vai e rechaça essas pessoas, né? Porque ele estava e tinha verdadeiramente comunhão com Deus e ele estava pleno do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Esses remanescentes ali, eles tentavam desviar o povo da comunhão com Deus, levando-os às fronteiras da perdição, à destruição total. Isso lá está em 1 Coríntios 2, versículo 13 e 14, vai falar sobre essas coisas. Entendam, portanto, que se nós formos, meus irmãos, contaminados pelo mal, nós seremos incapazes de combater o pecado. Então nós não podemos nos permitir ser contaminados ali pelo mal. Nós seremos impedidos de cumprir ali aquele ide do Senhor, que é a nossa missão, conforme diz Zacarias 4, no versículo 6. Portanto, todo o nosso pensamento, meus irmãos, deve ser oferecido a Cristo, deve buscar em Cristo o esclarecimento para tudo. Porque é somente assim que o nosso âmago, o nosso ser interior, ele vai ser preenchido. E assim ele estará, sim, sob o governo do Espírito Santo. É desta maneira, meus amados. Irmãos, eu lembro aqui a cada um de vocês que o ser humano ele é integral. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. E isto precisa estar bem fixado na mente de vocês. O corpo ele é o invólucro, como nós falamos, do espírito e da alma. Contudo, eles formam
um ser só. Estes, eles não se dividem e formam ali uma totalidade, os três, em uma unidade, ou seja, o homem, o ser humano, eu e você individualmente. Então nós temos o corpo, a alma e o espírito, como nós já ensinamos. E estas partes, meus amados, o corpo, a alma e o espírito, elas não competem entre si. Ao contrário, elas convergem uma para a outra, elas não se separam. A exceção está apenas ali no caso da morte física, como nós já ensinamos também, quando o corpo volta ao pó da terra, enquanto a alma e o espírito, que forma esta parte imaterial que nós estamos estudando, no caso nosso, no caso do salvo, e eu me considero, espero que você se considere e busque ser salvo também, conforme lá em 2 Coríntios 4,16, vão ao encontro de quem? A parte imaterial, a alma e o espírito vai ao encontro do Senhor, enquanto o corpo volta ao pó da terra. Isso está lá em Isaías 26, 9, Lucas 1, 46 e 47 fala sobre isso também. Enquanto isso, meus irmãos, para não falar que nós não falamos nada a respeito, a do ímpio, e nós já falamos na aula anterior também, ela vai para o Hades, que é o lugar intermediário do tormento, conforme está lá em Lucas 16, de 19 a 31. E assim nós cremos, declaramos e ensinamos, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23, e também a nossa profissão de fé da CGADB, na sua convenção, ali na página 86, declara estas mesmas coisas. Irmãos, embora a alma seja a sede dos nossos pensamentos, olha, a gente tem que ter equilíbrio para entender. Não é difícil, mas precisa ter equilíbrio e prestar atenção. Embora a alma seja a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas vontades, estes estão ligados ao ser humano de uma maneira integral. Não estão separados, não está só na alma, não está só no espírito, não está somente no corpo. Está ligado ao ser humano de uma maneira integral. Porque para pensar, meus irmãos, entendam bem, para pensar nós usaremos o quê? O cérebro, ou seja, o corpo, que é onde está também o imago Dei, que nós já falamos, e é também a junção de todos os sentidos físicos humanos. Esta constituição, meus irmãos, tem funções diferentes, corpo, alma e espírito, porém formam a totalidade do ser humano, ok? Forma a totalidade do ser humano. Já quanto à alma e o espírito, nós não sabemos onde começa um e onde termina o outro. A ciência explicou aqui como é que o nosso cérebro é, o que faz isso, hipotálamo, entre outras coisas. E ótimo, pronto, não vou me prolongar para entrar nesses detalhes, que isso é ciência, é psicologia, embora seja a minha área. Agora, quanto à alma e ao espírito, nós não sabemos onde começa um e termina o outro, como nós já falamos. Apenas a palavra de Deus, falamos na aula passada, inclusive também, apenas a palavra de Deus consegue isto. Lá em Hebreus 4,12 nos diz e nos ensina sobre isso. Fala que a palavra de Deus é tão eficaz como uma faca de 2 gumes, e tão afiada como uma faca de 2 gumes, consegue dividir a alma, penetrar entre a alma e o espírito, discernindo o que nós sentimos, o que nós pensamos, entre tantas outras coisas. E por que é que eu estou falando tudo isso para os irmãos? É pelo fato de que algumas pessoas, meus irmãos, até mesmo estudiosos, eles interpretam errado o texto de Mateus 10, 28, que diz o quê? E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ok? Então as pessoas entendem isso da maneira errada. Eles alegam que o espírito do ímpio, vamos dizer assim, que o espírito do ímpio ele volta para Deus e a sua alma vai para o Hades. E não é assim.
Não é assim, meus amados. O corpo volta ao pó e o espírito e a alma do ímpio, o espírito e a alma do ímpio vão para o Hades, enquanto aguardam ali o juízo final. É muito simples isso, muito fácil de se entender. Enquanto isso, o salvo, ele vai ter o seu corpo glorificado, né? Vai ter o seu corpo glorificado e estará com Deus. O ímpio, meus irmãos, nós precisamos entender que ele vai ter o seu corpo apenas habilitado para estar lá no Hades. Não é um corpo glorificado, é um corpo habilitado para passar por toda a situação que ele irá passar. Agora que fique claro, meus irmãos, que tanto a consciência, tá, que nós estudamos na semana passada, quanto os pensamentos, meus amados, fazem parte integral do ser humano. Portanto, os pensamentos estão ligados ao ser humano integralmente, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Já falamos isso. Estou só reforçando aqui para os irmãos isso tudo para chegar nos irmãos e dizer que o quê? Que a nossa personalidade, assim, ela é formada pelas três faculdades que nos formam ali, ou nos tornam, né, diferentes dos animais, ou seja, é o intelecto, é o sentimento e é a vontade, ok? É o intelecto, o sentimento e a vontade. Isso nos torna diferente de qualquer animal que age por instinto aí. E nesta lição, meus irmãos, a ênfase recai sobre o quê? Sobre o intelecto. Mais precisamente a sua vertente, que é o pensamento, que nós estamos estudando hoje. Quando nós falamos de antropologia, nós temos que falar do intelecto e uma de suas vertentes é o pensamento. E é o que nós estamos estudando nesta data, neste dia, ok? E com isso que nós falamos, fica claro que os pensamentos, eles não se limitam à alma, eles estão intimamente ligados também ao espírito, além de se expressar pelo corpo. A alma, espírito e a expressão pelo corpo. É muito simples, é muito simples, precisa de muita atenção. Por isso que eu estou dando essa aula de uma maneira calma, para que menos acelerada, para que os irmãos verdadeiramente aprendam isso, né? Entendido tudo isso que nós acabamos de falar, para os irmãos, se for o caso, repitam todo esse contexto. Eu sei que poucas pessoas, né, fazem isso, mas repitam, assistam novamente. Eu acho que é muito importante. Essa aula é muito importante. Mas vamos lá. Irmãos, quando falamos de antropologia, a fonte primária da antropologia bíblica é o livro de Gênesis, especialmente os 3 primeiros capítulos, onde a criatura, né, ou seja, os seres autônomos, livres e pensadores, assunto pensamento, foram avisados do mal. Mas mesmo assim, meus amados, ao serem tentados ali por Satanás, eles decidiram o quê? Desobedecer ao Senhor. E assim nós aprendemos que as ações boas ou más pertencem ao ser humano integral, mas partem dos pensamentos. Tudo começa na mente do ser humano. E com isso, muitos hoje dão lugar a maus pensamentos e fazem péssimas escolhas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Portanto, nós temos que ter um cuidado absurdo a respeito disso, um cuidado muito, muito, muito enfático com os nossos pensamentos, porque Adão e Eva, eles usaram esse arbítrio que Deus nos deu de uma maneira errada, né? De uma maneira errada. Irmãos, entendam, meus irmãos, não se permitam agir em contrário, desculpem. Entendam que os pensamentos, eles podem ser bons, os pensamentos podem ser maus também. Os pensamentos podem ser puros, os pensamentos podem ser impuros. Filipenses 4:8 nos fala sobre isso, Colossenses 3:1, Jeremias 17:5,
Jeremias 10, entre outros textos, etc, etc, etc. Já estou até acostumado a falar etc, etc, porque a Escritura ela nos dá uma base tão maravilhosa que o contexto de todos os textos que eu apresento aqui traz uma base muito poderosa para nós, né? Mas nós temos ali uma boa referência também, se nós lermos ali, ou se nós formos pesquisar, vocês vão ter que ler, eu pesquisei, o texto de 1 Reis 18, 21. 18, 21, meus amados. Esse texto, ele fala assim, ali está onde Elias fala, né? Ele chegou diante de todo o povo e disse, né? Por quanto tempo vos cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se o é Baal, então seguiu. Decidam, é isso que ele quer dizer. E o povo não lhe respondeu com qualquer palavra, com uma palavra sequer, meus irmãos. Esse texto ele deixa muito claro, esclarece tudo que nós falamos aqui, deixa muito claro que o Senhor ele não se agrada de um coração dobre, né? De pessoas que carregam e têm dúvidas dentro de si. Irmãos, nós precisamos servir a Deus de maneira objetiva e integral sempre, meus amados. Agora entenda que os pensamentos bons ou maus são processos da mente humana e eles consistem, meus irmãos, eles consistem em imaginar, eles consistem em fantasiar, em refletir, mediar, julgar, desejar, invejar, projetar e até onde vocês querem que eu vá, são muitas vertentes, sabe? Etc, 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 como eu já tenho falado com os irmãos aqui. E estas formas de pensamentos são conectados a sentimentos e vontades, como nós já falamos para os irmãos. E são todos eles produzidos aonde? Na mente, meus amados. Na mente, que faz parte do quê? Do intelecto, meus irmãos. E reside aonde? Na alma, queridos. Nós já ensinamos, sabe? Uma coisa vem da outra, uma coisa vai para outra. É desta maneira. Portanto, quando nós pensamos, nós não estamos usando apenas uma parte, mas sim o todo. Mas sim o todo, como nós já falamos. Ou seja, os pensamentos, os sentimentos e as vontades, elas estão ali, digamos assim, são conectados, né? E vão decidir o quê? As nossas ações. Então, prestem bastante atenção nessas coisas. Ou vão decidir as nossas ações, meus irmãos, ou vão projetar os nossos pensamentos. Nós vamos falar, vamos viver essa coisa, porque vai projetar aquilo que nós pensamos, nós somos, não é verdade? Inclusive lá no céu, quando nós não estivermos com o nosso corpo, nós estamos lá conscientemente, ali abaixo do trono de Deus, clamando a Deus. Nós vemos isso em Apocalipse 6, 9, 10, e Lucas 16 também. Um outro detalhe importante, meus amados, é que enquanto vivo, o ser humano precisa do cérebro. Enquanto vivo, o ser humano precisa do cérebro para essas coisas que nós estamos conversando aqui hoje e falando, estudando essas coisas. Inclusive, eu vou mencionar, tem que ser um cérebro sadio. Você vê que nós temos aí pessoas que têm problemas de esquizofrenia, pessoas que têm problemas de psicopatia. Então são pessoas que não têm equilíbrio nem coerência mental. Agora, para que seja usado da maneira como nós estamos expressando e falando hoje, há necessidade de que seja um cérebro sadio, sabe? E é apenas quando o corpo morre, ok? Que não há mais a necessidade deste cérebro. O corpo morreu, a alma e o espírito sobem. Então o cérebro serve para que haja essa junção do corpo, da alma e do espírito aqui, enquanto nós estivermos aqui com os pés sobre esta terra. Ok? Então não vai ter mais a necessidade dele. O intelecto, meus irmãos, ou a mente humana, ela é capaz de coisas extraordinárias. Ela é muito poderosa. Ele é muito poderoso.
né? A sua capacidade não se limita apenas às coisas que nós achamos, sabe? Ou as coisas que eventualmente nós conhecemos. Ela pode e vai muito além disso. Veja o desenvolvimento que ocorre no mundo através da mente humana, né? Em várias áreas, como robótica, arte, música, ciência, e outra, etc, etc, etc. Vamos parar por aí, mas são várias áreas que são desenvolvidas através do intelecto humano. Mas, infelizmente, da mesma maneira que isso nos traz ganhos intelectuais, nos traz também pensamentos maléficos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Estes provêm de interferências malignas, meus irmãos, e também por influências externas, coisas que chegam a nós, não partem de dentro de nós, chegam a nós. E chega a nós como? Chega a nós através das portas da alma, né? Nós temos as portas da alma, ou seja, as coisas que trazem as coisas de fora para dentro, ou seja, é a visão, a audição, é o tato, é o paladar, é o olfato. São cinco, meus amados, portas que trazem essas coisas para dentro da alma. São os cinco sentidos que nós temos. E isso traz para nós também, da mesma forma que nós já temos falado, tanto ações positivas como negativas. Nós vemos isso lá em Salmo 101, versículo de 3 a 5, Salmo 103, do versículo 1, 1 Tessalonicenses 5, 22, Mateus também 12, 34, Mateus 15, 19, entre outros textos também, não é verdade? E é desta forma que a minha alma, é desta forma que a sua alma, ou seja, o nosso cérebro, ele é alimentado. Entenda, meus amados, que as coisas divinas vêm da mesma forma, através dessa relação com as coisas de Deus, tanto espiritualmente como materialmente, através dessas portas também. A coisa de Deus nós reconhecemos, vemos e aceitamos. E aí eu pergunto, o que você está levando como alimento para o seu homem interior? O que você está fazendo com você? Sabe? O que você está trazendo e apresentando para a sua alma? Você está crescendo, você está cometendo uma autofagia, você está se destruindo, você está medindo aquilo que você absorve, meus irmãos. Mas, enfim, isto posto, absorvido, não é verdade? Como é que nós podemos administrar estas coisas? Como fazer com que os nossos pensamentos sejam verdadeiramente bons? Como fazer com que os nossos pensamentos sejam bons de verdade, meus irmãos? No caso, meus amados, do servo do Senhor, nós precisamos não dar lugar a maus pensamentos. Nós precisamos entender a não dar lugar a maus pensamentos em hipótese nenhuma. Quando nós lemos ali o texto de Filipenses 4:8, nós vemos que ele nos apresenta com... inclusive é apresentado na revista, o texto que nós estamos estudando aqui. Ele é muito claro, ele deixa isso muito claro. Como é que nós podemos evitar esses pensamentos? Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, é bem assim que diz o texto, né? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nossos pensamentos, nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. E com isso, irmãos, nós percebemos que estes pensamentos bons é o que deve ocupar de fato a nossa mente. Jamais permita que influências más, meus irmãos, ou influências enganosas ocupem os seus pensamentos. Você pode fazer isso, você pode direcionar essas coisas.
Vocês se lembram da aula passada sobre consciência? Ela é o nosso tribunal. Não, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Ali nós aprendemos que aquilo que a pessoa pensa é o que dá personalidade à vida dela. Aquilo que ela pensa é o que traz a personalidade para ela após essa decisão. São necessários bons pensamentos, meus irmãos, para que haja saúde mental e espiritual. João 8,14, Tito 1,3 fala sobre essas coisas. Nós precisamos refutar dentro de nós veementemente os erros e viver a verdade, viver essa firme aceitação da doutrina genuína e incorruptível de Deus. Ou seja, nós devemos ocupar a nossa mente, meus amados, com pensamentos honestos e puros. 1 Timóteo 3, de 8 a 11, fala sobre isso. Leiam, vocês vão entender claramente. Eu acredito que essa aula está sendo muito boa, muito edificante, e nós estamos aprendendo a lidar com a nossa mente. Eu acredito que sim, tenho muita fé nisso. Irmãos, entendam que a mente que se concentra em pensamentos desonestos, ela corre o risco de se tornar desonesta. Então, se você se alimenta com pensamentos desonestos, pensamentos que vão destruir a sua vida, você, ser humano, você se torna uma pessoa destruidora de vidas, uma pessoa desonesta. Sabe? Isto é contrário a todos os ensinos de Jesus e avilta até mesmo a moralidade humana. O ser humano por si só, até o ímpio, ele tem um balanço sobre essas coisas, ele tem ali aquela divisão, isso é certo, isso é errado, meus amados. E assim, o homem iníquo, a pessoa que quer verdadeiramente praticar o mal, ele fica ali maquinando o mal, sem pensar no que é justo, no que não é justo. Agora, quando Paulo usa ali o termo puro no texto, ele está falando, nesse texto que nós estamos estudando, ele está falando, a palavra é agnus. Ele quer dizer, através da palavra agnus, que isto é uma virtude. Ela havia uma virtude dentro de nós que deve rejeitar todas as concupiscências, protegendo assim os limites divinamente instituídos, ou seja, a pureza moral do ser humano. Quando fala de pensamentos amáveis e nobres, ele está dizendo ele diz respeito ali, meus irmãos, às coisas não contrárias à vontade do Senhor. Entenda sempre que a ajuda do alto que é mencionada é muito superior à autoajuda. A ajuda do alto é muito superior à autoajuda. Isso fica muito certo ali, Colossenses 3, 1 e 2. 1 Coríntios 2, de 14 a 16, também fala isso. Entenda que agora que nós ressuscitamos em Cristo, nós somos novas criaturas. A nossa existência, ela deve ser o quê? Subordinada a Ele. Porque quando nós pensamos no futuro glorioso, sabe? Quando nós pensamos em toda essa glória que nós vamos viver lá no futuro, nós somos menos afligidos pelas dores presentes desse mundo aqui, desse mundo tenebroso que nós vivemos. Então nós temos que pensar na glória futura. Romanos 8, 18 fala sobre isso, 2 Coríntios 4, 16 e 17, Filipenses 3, 20, 21, etc, 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 etc. E vamos lá neste etc, né? É desta maneira. E para isso, meus irmãos, nós precisamos ler o quê? Diariamente a Escritura Sagrada. Nós precisamos meditar nessas leituras. Não é você pegar uma Bíblia e você ler ela como se ela fosse simplesmente um livro. Nós temos que ler e entender ela de fato como ela é de fato, ou seja, a palavra de Deus. Isso está lá em Salmo 119, 97. Salmos 1, versículo 1, 2 e 3 também faz uma referência sobre essas coisas, o que nós não devemos fazer, nos assentar. E não vamos entrar em muito detalhe para os irmãos não. Leiam lá Salmos 1, de 1 a 3, vocês vão entender. Portanto, não é ler a Bíblia por ler. Não é você estar na igreja por estar. Nós precisamos pensar e refletir.
quando nós estamos lendo a Escritura e prestando atenção no pastor pregando, num ensino como esse de hoje. Nós precisamos verdadeiramente aprender, prestar muita atenção e permitir, acrescentando, meus irmãos, e permitir que o Espírito Santo aplique tudo isso ao nosso coração. Aplique tudo isso ao nosso coração. Quando nós falamos de coração, nós falamos de mente, meus amados. O autor também faz menção, quando ele passou na revista aqui, ele faz a menção aqui também. Ele faz a menção aqui sobre, eu acho que Jerusalém e Betânia. Aqui. É o quarto ponto aqui do nosso segundo ponto da aula. Ele faz uma menção aqui sobre Jerusalém e sobre Betânia, meus irmãos. E nós precisamos aqui entender que Jerusalém, meus amados, era um lugar muito agitado, muito agitado. Tinha muita gente, era um lugar bastante movimentado. E ali Jesus, ele era apertado por multidões, ele era criticado pelos fariseus, pelos escribas, mas mesmo assim ele ensinou na sinagoga, ele pregou na sinagoga, está em Mateus 21, 26, está em João 12, de 12 a 19, entre outros textos também, como nós já falamos para os irmãos. Mas de vez em quando, o que acontece? Ele ia para um lugar de descanso, ou seja, para Betânia, uma vila tranquila e com poucas casas. Na verdade, segundo as escavações geológicas lá, eram 20 casas, né? Essa cidade ficava próxima ali, essa vila, né, esse vilarejo ficava ali próximo ao Monte das Oliveiras, onde o vento ali do Mediterrâneo trazia um frescor bastante agradável. E ali ele ficava a salvo do barulho de Jerusalém, que era a cerca de 3 quilômetros para frente, mais ou menos. Ou seja, apenas 45 minutos de caminhada. Ele achava ali um verdadeiro refúgio, sabe? Um lugar ideal para ele se distanciar de todo aquele estresse de Jerusalém. E ali também ele estava entre amigos, né? Entre Marta, Maria e Lázaro, conforme nós vemos, né, em Mateus 21, 17, em João 12, de 1 a 3 também, nós vemos desta maneira. E aqui, meus amados, eu paro para poder dizer que nós precisamos, paro a nossa aula para chamar a atenção para cada um de nós, seres humanos que somos. Ele, como homem, precisou como Deus, mas como homem, feito carne como nós. Então, nós precisamos também, sabe? Nós precisamos descansar, nós precisamos de alguns momentos de paz, nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos experimentar um pouco da quietude, sabe? E com isso limpar, aprimorar e pôr em ordem o quê? Os nossos pensamentos, meus amados, os nossos pensamentos. Nós precisamos purificar esses pensamentos cada vez mais. Purificar eles cada vez mais. Agora, precisamos sim entender os pensamentos como um local de batalha, como nós ensinamos na aula passada também. Porque o nosso espírito, embora estando subordinado ao Espírito Santo, ainda é tentado. Ok? Ele ainda é tentado. Por quê? Porque a natureza caída, a natureza adâmica ainda está presente. E nós só estaremos livres dela, como nós já ensinamos em outras aulas também, na glória, quando nós estivermos na glória com Jesus. Né? Entenda também que quando nós falamos de carne nesta batalha, a lutar contra a carne, né? Quando nós ouvimos isso na igreja, nós precisamos entender que aí nós estamos falando sobre o quê? Sobre a alma, sobre os pensamentos. Ok? Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz assim: nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está lá em Efésios
6:12, né? Como eu já falei para os irmãos, leiam lá, vocês vão entender isso. Ou seja, essa luta, meus irmãos, ela é espiritual e ocorre na área da nossa mente, ocorre nos nossos pensamentos humanos. Como nós dizemos, já falamos para os meus irmãos e explicamos, onde o maligno lança ali dardos inflamados para tentar desviar os nossos pensamentos de onde? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, se nós não estivermos estruturados na palavra, nós estaremos fadados ao fracasso, meus amados. E é por isso que nós precisamos do capacete da salvação, que está lá em Efésios também. Ele protege a nossa mente, sabe? Ele protege os nossos pensamentos, que é o que nós estamos falando hoje. E assim, munidos disso que protege a nossa mente, ou seja, a fé e a certeza da salvação, aí sim nós vamos poder, através dessa fé e desta salvação que nós já vemos em Cristo Jesus, lançar sobre ele, sobre Cristo Jesus, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia. Nós não podemos, meus irmãos, permitir que a ansiedade, que a depressão ou qualquer outro tipo de angústia domine a nossa mente. Leiam 1 Pedro 5, versículo de 6 a 9, vocês vão aprender sobre isso também. Por quê? Porque as nossas convicções, elas têm que estar, elas estão e têm que estar. Nós, como cristãos, elas têm que estar, estão no Senhor de fato. E assim nós não podemos nos permitir sermos induzidos ao erro, sermos levados ao erro por dúvidas, por coisas que acontecem, por ataques malignos, né? E aqui, até agora, meus amados, até esse momento, durante essa aula, nós falamos com os irmãos sobre o quê? Sobre a opressão. Isso tudo vem através do maligno de uma maneira opressora, oprimindo o ser humano, sabe? Ou seja, é a opressão maligna que traz muitas coisas para destruir o ser humano. Agora, o que acontece? Quando existe uma constância nesta relação com essa opressão, ou seja, nós permitimos que isso nos ataque, né? Quando existe uma constância no relacionamento com o erro, isso pode levar você até a ser possuído pelo maligno. Então existe essa diferença entre possessão e opressão. Até o momento nós falamos sobre opressão. Porém, se você se entrega a isso, você pode ser possuído sim. Por quê? Porque Deus ele se ausenta, e quando ele se ausenta, você pode ser possuído. Não tenha dúvida disso. Isso aconteceu com Judas. Olha, nós temos vários exemplos que nós podemos conversar com os irmãos, né? Aconteceu com Judas, ou seja, a constância dos erros dele, os pecados que ele teve, o que ele fez de errado, levou ele a isso. Então ele foi possuído lá e ali ele atacou Jesus, sim. Ali com Ananias também e Zafira, da mesma forma, eles mentiram, permaneceram na mentira, continuaram mentindo e foram possuídos. É dessa maneira que acontece. Os maus pensamentos, meus irmãos, levou cada um destes aí à possessão. Eles eram oprimidos por certas coisas, mas levou eles ali a essa possessão. Quando nós falamos de Pedro, é um outro exemplo que nós podemos dar aqui, nós vemos que ele negou, ele mentiu, ele jurou, ele praguejou, mas ele ouviu o Senhor que disse para ele: para trás de mim, Satanás. E com isso, ele se arrependeu, e arrependimento leva ao perdão, e foi o que aconteceu com ele. Ele foi perdoado. Amados, embora seja impossível o ser humano parar de pensar, nós podemos sim controlar aquilo sobre o que nós pensamos, controlar os nossos pensamentos. Entenda que se você se menospreza, ou seja, se você se menosprezar, ou se você tiver em você ali aquele complexo de inferioridade, isso vai te tornando cada vez mais vulnerável a muitas influências más. As pessoas se rebaixam, e isso vai trazendo influências erradas sobre nós, né? Nós precisamos entender que ter humildade não significa ser humilhado. Não quer dizer que você é insignificante. 1 Timóteo 4,12 fala sobre isso, né?
Agora nós podemos sentir também, podemos nos sentir assim, como eu falo sempre, a última bolacha do pacote, não é verdade? Tipo assim, espelho, espelho meu, existe alguém melhor do que eu? Podemos nos sentir assim também. Assim os fariseus faziam lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, deixa isso muito claro, entre outros textos também. Né? Portanto, muito cuidado com o seu complexo também de superioridade. Eu sou o máximo. Não. Muito cuidado com o complexo de inferioridade. Eu não sou ninguém. Não, meus irmãos. Deus nos deu um intelecto para que nós possamos ser racionais. E sendo racional, nós podemos achar, sendo racionais, nós podemos achar o equilíbrio nesta relação. Acharmos quem somos de fato, o que Deus quer para cada um de nós. Nós precisamos, portanto, meus irmãos, vigiar contra todo quanto é tipo de engano. Sabe? E nós somos capacitados por Deus para isso, para essas coisas, meus irmãos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, a imagodei, como nós já aprendemos. E assim nós temos o quê? A mente de Deus, a mente de Cristo, aqui nós podemos decidir. Né? Isso vai além dessa lei moral que nós adquirimos através do pecado. Vai além da lei escrita, ok? Essa lei ela é impressa dentro do nosso coração. Essa lei ela é impressa dentro do nosso coração. E tudo o que não passar pelo crivo da Escritura Sagrada, meus amados, entendam isso, deve ser repudiado. Tenha uma Bíblia, leia a Bíblia e aprenda dela. Sabe? Tudo que não passar pelo crivo da Escritura Sagrada. O pastor pode ser o pastor mais famoso do mundo. Ele falou alguma coisa, faça como os berianos. Vai lá, confirou. Ele errou aqui, não devia ter falado isso. Aconteceu. Peraí, deixa eu me informar. Busque informações e vai se alicerçar. Tudo que não estiver de acordo com as Escrituras deve ser repudiado, porque os pastores eles têm que estudar teologia de todas as formas. Quando não estudam também, que tem isso aí, porque é um dom de Deus, ótimo, mas eles têm que conhecer a Escritura Sagrada e discernir sobre ela. Então ele tem que pregar a Escritura Sagrada. O que não estiverem de acordo e não estiverem em acordo a isso, tem que ser tirado de nossos pensamentos e repudiado. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção para a murmuração. Lembra que eu, acho que umas 4 ou 5 aulas para trás, aí eu dei uma aula sobre murmuração. Então, sabe aquele lamento indiscriminado que não para, sabe? Aquele lamento que não para de maneira nenhuma. Esse lamento ele não para, ele não... Deixa eu só ligar aqui, meus irmãos. O meu notebook estava descarregando, me desculpem, viu? Me perdoe. Meus amados, então, essa murmuração, esse lamento, isso é muito perigoso, é perigosíssimo isso, sabe? Porque isso vem assim, você quase não percebe, porque vem muito lentamente ali, quase sem deixar vestígios. Isso vai nos consumindo, vai destruindo a nossa relação com Deus, a nossa relação com as verdades. Né? Não permitamos, portanto, meus irmãos, que o mal domine a nossa mente. E assim que ele venha a direcionar os nossos pensamentos e os nossos atos que nós praticamos aí. Livre-se, meus irmãos, do excesso de informações inúteis. Aprendam isso. Isso pesa na mente do ser humano e acaba não servindo para absolutamente nada. Para nada. Nós achamos até que é diversão ficar ali pegando as informações da internet, achamos até que é diversão, é gostoso, mas na verdade é apenas poluição mental, não está acrescentando nada a você, é totalmente desnecessário. Não digo também que você não pode olhar uma coisa ou outra, alguma coisa que esteja fora da Escritura, não estou te hipnotizando para você ver somente a Escritura, não, mas coisas úteis, meus amados, coisas que edifiquem. Sabe? Não perca tempo com bobagem. Busque o crescimento sempre.
tanto o crescimento espiritual quanto o crescimento intelectual, como eu acabei de falar para os irmãos. Nós, meus irmãos, nós precisamos vigiar, foque naquilo que edifica e instrui. Entenda que se divertir não é pecado. Não é pecado você se divertir, não. Mas fazer apenas isso não vai te levar para lugar nenhum. Você vai do nada a lugar algum. Nós precisamos agora, diante de tudo que eu expus para os irmãos, diante de todo o exposto que nós fizemos, buscar construir relacionamentos saudáveis em nós. E lembre-se, meus irmãos, que nós temos que voltar para casa, não é verdade? Nós temos que voltar para casa. Aí você fala, não, mas eu já estou em casa. Não, não estou falando dessa casa não, meus irmãos. Nós temos que voltar para casa de verdade. Não esqueçam que nós aqui somos peregrinos. Não esqueçam que a morada do salvo é no céu, ao lado de Jesus Cristo. Nós temos que voltar para casa, meus irmãos. E eu, em minha modesta opinião, aqui para os irmãos, para encerrar essa aula, na minha modesta opinião, eu achei que esta lição é uma das mais importantes e esclarecedoras que nós já fizemos aqui durante esse trimestre que fala sobre corpo, alma e espírito. Outras virão. De repente eu encontro outra melhor, mas por enquanto eu acredito que essa agregou muita informação para nós, né? Porque ela ensina o que para nós? Ela ensina que a mente mente. Ela ensina que a mente é mente. Ela vai te enganar, a sua própria mente ela vai te enganar. Informações erradas vão mentir para você, vão te trazer uma falsa verdade. Sabe? Ela ensina para nós que aquilo que nós pensamos constantemente, nós vamos nos tornar aquilo que nós pensamos constantemente, continuamente. Se eu penso no mal, eu vou me tornar mal. Se eu penso pornografias, eu vou me tornar uma pessoa pornográfica. Então, ela ensina o quê? Que aquilo que nós pomos em nossa mente e convivemos mais com aquilo, é aquilo que você vai se tornar. Sabe? Nós aprendemos hoje aqui que os pensamentos, eles constroem realidades internas. Coisas dentro de você são pensamentos. E esses pensamentos, essas realidades que você coloca para dentro de você, se tornam o quê? Comportamento. Se torna o quê? O comportamento. Por quê? Porque nós agimos conforme nós pensamos. Ok? Nós agimos conforme nós pensamos. Eu espero que tenha sido uma boa aula para todos vocês. Eu gostei muito de preparar ela e agora de passar para os irmãos. Foi uma aula um pouco mais longa, mas eu tenho certeza que acrescentou muito. Acrescentou na minha vida como pastor que eu sou e vai acrescentar muito na vida de cada um de vocês desde que nós usamos estes conhecimentos. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana muito próspera, positiva, que a sua casa esteja sobre as mãos e sobre a proteção de Deus. Em nome de Jesus eu oro por cada um de vocês aqui sempre. Ok? Deus abençoe e até a próxima semana.